Público de Moçambique considerou ilegal a decisão da South 32, acionista maioritária da fundição de alumínio Mosal Aluminium, de suspender a atividade da maior indústria nacional. A medida tomada em dezembro de 2025 e reiterada em fevereiro de 2026 envolve questões legais, societárias e de fornecimento de energia, afetando cerca de 5 mil postos de trabalho diretos, dizia, e 3% do PIB moçambicano. A Procuradoria-Geral deu um prazo de 5 dias à administração da Mosal para reverter a decisão ou prestar esclarecimentos. Para compreender implicações económicas, legais e sociais desta situação, vamos falar agora com Salvado Reis, economista moçambicano. Muito boa noite, Sr. Reis. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite e mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer sempre cá estar para contribuir em relação aos temas candentes do nosso país. Sim, senhor Reis, como é que avalia a decisão do Ministério Público moçambicano de considerar ilegal a suspensão da atividade da Mosal pela South 32? Bem, a legalidade ou não desse tema, eu acho que passa a ser um pouco secundarizada pelo momento em que a coisa é colocada. Os fundamentos que o Ministério Público aponta são naturalmente verídicos e à luz da lei moçambicana, quando olhamos para o Código Comercial, também encontramos esses aspectos. Agora, o problema é o momento em que o governo moçambicano, o governo não, o Ministério Público moçambicano, vem ou comparece a trazer essa discussão à mesa. Porque o debate sobre o encerramento da Mosal começa desde os inícios, o meado do mês de dezembro. E esse debate continua em janeiro, em fevereiro, e só em março realmente a Mosal encerra as suas portas, colocando em estado de manutenção a sua fábrica e o seu equipamento. Então, não faz muito sentido que o Ministério Público, depois de 3 meses de discussão pública em relação a esse tema, o Ministério Público só se posicione hoje, muito depois de que a empresa já anunciara realmente de forma efetiva o seu fechar das portas. Os fundamentos que são apresentados são realmente factuais, olhando para o Código Comercial, contudo, o momento em que esses fatos são colocados, coloca em algum momento ou belisca a eventualidade de relevância do debate. Sim, sim. E quais poderão ser as implicações económicas imediatas para Moçambique, considerando que a Mosal representa cerca de 3% do PIB e milhares de empregos diretos? Bem, sobre as implicações, eu olho em duas perspectivas. Na primeira, a saída da Mosal tem implicações diretas, tendo em conta que ela contribui com cerca de 3% ao PIB, um pouco mais do que 20% das receitas de exportação, e é um contexto em que o país encontra-se debilitado, principalmente no que diz respeito à falta de divisas. A saída da fatura da Mosal sobre o mercado cambial vai ter implicações diretas severas, sobretudo no que diz respeito à pressão da taxa de câmbio. Das demais implicações tem que ver com o emprego, 1.000 pessoas de forma direta e quase 5.000 pessoas de forma indireta. É um número bastante elevado, principalmente em um contexto de uma economia que tem uma estrutura não tão quanto boa e que em algum momento a saída de um grande player igual a este pode em algum momento significar alguma ruptura e dificuldades para grande parte do tecido empresarial, mas também do tecido das famílias. Eu tenho dito sempre que a economia moçambicana anda na perspectiva de duas velocidades diferentes. A primeira, que é a economia real, aquela que é feita pelos moçambicanos, pelas pequenas e médias empresas, e a economia que é feita pelos grandes projetos, igual ao caso da Mosal. Então, a saída da Mosal pode, em algum momento, trazer implicações diretas, primeiro para a economia real, mas também para essa economia paralela que tem sido criada ou desenvolvida ao longo dos grandes projetos. Essa é a primeira dimensão da análise que pode ser feita sobre as implicações, sobre o crescimento econômico, sobre as receitas de divisas, sobre o mercado cambial, mas também sobre a questão do mercado de trabalho. Mas tem outra que deve ser feita, é que a Mosal é uma empresa relevante a nível global. E Moçambique está a entrar em um campo de análise que talvez seja importante, porque é um debate que já fazíamos já antes sobre até que ponto as grandes multinacionais contribuem efetivamente para o desenvolvimento do país e como em algum momento o Estado poderia tirar mais proveito sobre a existência das grandes multinacionais para a agenda do seu desenvolvimento, mas a forma como Moçambique está a fazer isso, a velocidade em que está a fazer isso, e que em algum momento implicou com a saída da Mosal, e hoje faz um debate, apesar de um pouco fraco em relação às dificuldades de entendimento existentes, por exemplo, entre o Estado moçambicano e a Kenimari, pode beliscar aquilo que é
os interesses de Moçambique para atrair investimentos a nível internacional. Em algum momento passa-se a ideia de falta de estabilidade macroeconômica, de falta de estabilidade do quadro legal, de falta de estabilidade do quadro político do nosso país, e que em algum momento isso pode servir de um desincentivo articulado para incentivar a entrada de investimentos a nível nacional. Sim, e do ponto de vista societário, quais são os riscos para a administração e os acionistas ao tomar decisões unilaterais sem a deliberação em Assembleia Geral? Bem, o que diz o Código Comercial, que é o Código Nacional, o Código Comercial de Moçambique, é que decisões dessa dimensão era importante que todos os acionistas fizessem parte da tomada de decisão, principalmente aqueles que têm um pouco mais ou um peso igual a um quarto. E em algum momento não houve o processo normal, o processo normal deste caso, porque os outros acionistas não participaram no processo de tomada de decisão, e essa decisão sendo totalmente relevante para o contexto de funcionamento da empresa, que aliás culminou no próprio encerramento, significa em algum momento que pode não haver união de entendimentos a nível do quadro societário. Aliás, se for a compreender, o público de Moçambique está a olhar esse espaço, essa brecha para fazer, por exemplo, a impugnação desse ato, significa que pode, em algum momento, já ter tido alguma conversa ou algum entendimento com os outros acionistas. Se for a lembrar, o Estado moçambicano também, a partir do IGEP, é acionista da Mosal, apesar de ser uma proporção relativamente menor. Então, há naturalmente nesse espaço algum não bom-estar em relação aos acionistas, por se entender que uma decisão dessa dimensão não poderia ser tomada exclusivamente com um acionista. Sim, sim. E que impacto esta decisão, essa disputa, dizia, poderá ter na confiança de investidores estrangeiros em Moçambique e em projetos industriais de grande escala no país? Bem, como fazia referência, Moçambique está a fazer um trabalho social talvez relevante para o Estado moçambicano, na perspectiva de que está cada vez mais a entender que as multinacionais devem contribuir para a agenda de desenvolvimento, e a contribuição não pode ser exclusiva à lógica de trabalho, mas também à lógica de receitas de exportação, que é um exercício de expropriação. É uma entrada de megaprojetos para fazer o extrativismo e não a exploração baseada em desenvolvimento. É um posicionamento importante que o país está a tomar. Agora, isso tem algumas implicações sobre o entendimento que as multinacionais a nível global, que a geopolítica global tem sobre a questão de estabilidade política e estabilidade legal do país, e as implicações que isso tem para a agenda da atração de investimentos. Os investidores olham bastante para essa componente de estabilidade legal e estabilidade política. E os movimentos que o país está a dar e na velocidade em que está a dar, porque veja que a Mosal não é o único caso. O Estado moçambicano está com um problema igual ou semelhante para o caso da Kenimar, apesar de lá serem discussões mais fiscais. Então, esse contexto de instabilidade ou percepção de instabilidade que se cria a nível nacional não é abonatório ou não é de bom agrado para a atração de investimentos. Porque o entendimento que os investidores internacionais têm é que coloco os meus milhões em Moçambique e a qualquer momento o Estado moçambicano pode acordar e entender que as normas que conduziam a nossa relação inicialmente estabelecida estão relativamente alteradas. E isso tem implicações naturalmente diretas no que diz respeito à tomada de decisão desses investidores para colocar os seus recursos a nível nacional. Eles podem não sentir-se totalmente confortáveis para fazer esse exercício, e pode ser contraproducente para aquilo que o país tende a almejar ou discute nos últimos anos. Se for a compreender, o ano de 2025 e 2026, o presidente Chapo fez sucessivas viagens a nível internacional na perspectiva de vender o nome de Moçambique e de atrair investimentos estrangeiros para o nosso país. Então, podem ser dois movimentos contrários, apesar de relevante esse movimento, e se compreendermos a perspectiva de atração de investimentos para o desenvolvimento do nosso país. Muitíssimo obrigada, Sr. Salvado, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Obrigado, igualmente. E estas foram as palavras e análises de Salvado Raiz, economista moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique.